Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre Ele seja louvado. Paz e unção a todos, eu me chamo Olívia Marta, sou a cofundadora da Comunidade Católica Apacentai, moro em Juiz de Fora, Minas Gerais e faço parte da paróquia Nossa Senhora do Líbano, no bairro Grajal. Chegamos hoje à segunda-feira da Semana Santa. Então nós vivemos aí 40 dias de preparação. Por que preparação? Porque é uma semana tão importante que você não pode entrar nela assim, do nada. Você precisa se preparar para chegar até ela. E a igreja nos ofereceu muitas coisas, oferece ainda dá tempo. Procure um sacerdote, faça uma boa confissão, né? Lava o seu coração, queira entrar na Semana Santa com o coração limpo, né? Com o coração preparado para a ressurreição de Jesus. Porque quando Jesus ressuscitar no domingo, nós vamos ressuscitar com Ele. Jesus veio para abrir as portas do paraíso para nós. Até sexta-feira, lá atrás, se a gente for voltar a história lá no tempo, até a sexta-feira santa, às 3 horas, todos que morriam ficavam na mansão dos mortos. Só paradinha ali, dormindo no sono profundo. Aí quando o véu do sacrário se rasga, e vai dizer que o véu se rasgou em 2 partes, que Jesus expirou, vai dizer o evangelho, nós refletimos isso no evangelho de ontem, de domingo, né? Vai falar que muitas pessoas, muitos santos, saíram dos seus sepulcros e foram vistos pelas pessoas. Olha, porque o tempo, a hora que Jesus expirou, o tempo parou. O tempo parou. E aí Jesus, a primeira coisa que ele faz é descer à mansão dos mortos. Tanto é que depois ele vai falar com Maria Madalena: não me toques, porque ainda não subi para o meu Pai, vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Naquele período todo ali de morte, de sepultamento e de ressurreição, Jesus estava onde? Lá na mansão dos mortos, tirando as pessoas que estavam ali dormindo. Hoje, depois disso, né, depois dessa tarde, né, dessa morte de Jesus, para nós hoje, daí para frente, todas as pessoas que morrem vão para o colo do Senhor, vão direto ao encontro de Jesus, não tem que ficar passando mais pela mansão dos mortos, não. É por isso que Jesus veio falar para nós que a morte, ele acabou. Jesus venceu a morte. Ah, Marta, mas eu estou vendo só um corpo ali, não estou vendo nada. A alma já está lá com Jesus. Se a pessoa fez por onde, né? Amém? Que bom que nós estamos aqui para viver essa semana maior. Semana passada eu tive uma semana muito corrida, não consegui gravar meus vídeos, mas vamos trabalhar essa semana aí para a gente poder gravar todos os dias, até pelo menos na quarta-feira, né? Porque depois começa o tríduo pascal e aí nós vamos viver esse momento lindo e voltamos depois na segunda-feira. Amém? Nós estamos reunidos aqui em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia, Espírito Santo de Deus. O que vamos fazer juntos hoje? O que vamos fazer juntos hoje? Pergunta para o Espírito Santo. O que nós vamos fazer juntos hoje, Espírito Santo? Eu sei o que eu vou fazer. Eu quero estar na presença de Jesus. Eu quero viver essa semana como sendo a última semana da minha vida. Se Deus me permitir viver bem, viver na graça de Deus. Vamos viver juntos esses dias, então, e preparar o nosso coração para a ressurreição do Senhor? Nós vamos refletir hoje o Evangelho, está no livro de João, capítulo 12, versículos de 1 a 11. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi para Betânia, onde morava Lázaro, que ele havia ressuscitado dos mortos. Aí ofereceram um jantar para Jesus. Marta servia e Lázaro era um dos que estavam à mesa com Jesus. Então Maria levou quase meio litro de perfume de nardo puro e muito caro. Ungiu com ele os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos.
A casa inteira se encheu com perfume. Judas Iscariotes, um dos discípulos, aquele que ia trair Jesus, disse: por que esse perfume não foi vendido por 300 moedas de prata para dar aos pobres? Judas disse isso não porque se preocupava com os pobres, mas porque era um ladrão. Ele tomava conta da bolsa comum e roubava do que era depositado nela. Jesus, porém, disse: deixe-a. Ela guardou esse perfume para me ungir no dia do meu sepultamento. No meio de vós sempre haverá pobres, enquanto eu não estarei sempre com vocês. Muitos judeus ficaram sabendo que Jesus estava aí em Betânia. Então foram aí não só por causa de Jesus, mas também para verem Lázaro, que Jesus havia ressuscitado dos mortos. Então os chefes dos sacerdotes decidiram matar também Lázaro, porque por causa dele muitos judeus deixavam seus chefes e acreditavam em Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Eliminar. Vamos eliminar. Quem não serve para mim, eu estou eliminando. Ah, Lázaro, as pessoas vão deixar de nos seguir para seguir a Lázaro? Jesus está fazendo um belíssimo trabalho, mas as pessoas estão deixando de seguir a nós para seguir Jesus? E assim, gente, a vida está levando hoje, infelizmente, como naquele tempo, as eliminações. Não falo o que eu falo, não penso o que eu penso, eu deleto, eu excluo, eu não quero mais saber, não precisa me procurar. Nas minhas redes sociais você não precisa dar palpite, porque você não pensa como eu. São pessoas que estão fechadas em si mesmas. Só serve aquilo que eu falo. Eu não sou capaz de me abrir a outras pessoas, de parar para pensar, será que eu mesmo estou certa? Será que eu estou errada? Porque às vezes eu posso estar errada e estou achando que estou certa. Olha, gente, nós estamos vivendo a Semana Santa. Nós vamos viver aí muitos dias e vamos refletir vários evangelhos essa semana. E o evangelho principal vai ser o da condenação de Jesus. Jesus foi condenado na Quinta-feira Santa. Jesus institui a Eucaristia e depois ele vai para o Horto das Oliveiras e ali Judas, o mesmo Judas que queria vender o perfume, né, para pegar o dinheiro. O dinheiro, a perdição do mundo é o dinheiro. Então Judas estava só preocupado com o dinheiro. E aí Jesus vai, né, vai ser preso, vai ser condenado, né, à morte de cruz. Tudo isso nós vamos ver. Não vou antecipar as coisas também porque você já sabe. Mas nós estamos aqui hoje para refletir a ida de Jesus até Betânia. Então o evangelho de ontem, né, o primeiro evangelho, vai dizer que Jesus chegou a Betsaida. Era uma cidade, era um povoadozinho que passava, você tinha que passar por ela, passar por Betânia para chegar em Jerusalém. Então Jesus chegou ali e falou com os discípulos: vai lá, pega o potro, né, que eu vou sentar no jumento, né, eu vou entrar na cidade. E aí os discípulos começam a falar: bendito aquele que vem em nome do Senhor. As pessoas que estavam ali rodeando Jesus foram as mesmas pessoas com quem Jesus curou. Jesus curou muitas pessoas, Jesus libertou. Em toda a sua vida pública, Jesus teve muitos seguidores, mas seguidores do bem, pessoas boas, pessoas humildes, pessoas sofredoras, pessoas que sofriam com maldição, pessoas que sofriam com demônios, pessoas que eram cegas, paralíticos, surdos, mudos, leprosos, né? Pessoas que tinham morrido, o filho da viúva de Naim, a menina, né, de 12 anos, a hemorroísa que foi curada. Todas essas pessoas estavam ali, né? O casal para quem Jesus transformou a água em vinho, né? Aquele homem endemoniado que ficava lá no meio dos túmulos, aquele paralítico que ficou ali 30 e tantos anos
na beira da piscina de Siloé para ser curado. Quantas pessoas, o paralítico que foi descido pela padiola ali, né, com os amigos, e Jesus curou e falou: pega tua cama e volte para casa e não peques mais. Todas essas pessoas estavam ali. Ele me curou, ele me tocou, eu comi do pão que ele multiplicou, eu estava ali, eu vi a multiplicação dos peixes, eu vi. Todos eram testemunhas das coisas boas que Jesus fez, porque Jesus veio só para isso. E essas pessoas estavam aclamando Jesus como rei, porque eles queriam que Jesus ficasse com ele. Mas isso estava incomodando outras pessoas. Isso estava incomodando outras pessoas. Isso estava incomodando, né? As pessoas ficaram incomodadas, porque Jesus estava fazendo o bem. Jesus estava fazendo só o bem. E quando você faz só o bem, você incomoda quem faz o mal. Porque o mal não aceita. O mal não aceita. O mal não aceita quem faz o bem. Aqui Jesus passou pela casa de Marta, Maria e Lázaro, né? Marta servia a mesa, né? Como sempre, né? Marta. E Lázaro estava ali, tinha sido ressuscitado. Olha a festa. Olha que festa que tinha ali na casa de Lázaro. Lázaro tinha voltado à vida, gente. Marta e Maria não tinham mais que pelejar com Lázaro, com a lepra, porque Lázaro tinha sido curado. Quando Jesus ressuscitou Lázaro, Lázaro saiu do túmulo ressuscitado, limpo da lepra. Lázaro saiu limpo. Olha que bênção. Jesus, quando faz uma obra, ele faz uma obra completa na nossa vida. E aqui a Maria, né, ela vai ungir Jesus com os cabelos, ungiu com ele os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. De alegria, de felicidade, de saber que quem estava ali era realmente o Filho de Deus. Maria, com certeza, também era uma daquelas que estava lá jogando os seus mantos, né, um manto para Jesus passar, com palmas na mão, Hosana ei, Hosana. Com certeza, Marta, Maria e Lázaro estavam ali também. E chamaram Jesus: Jesus, vem cear na nossa casa, vem ficar conosco. Foram os últimos dias de Jesus. Leva Jesus para sua casa também hoje. Convida ele. Pede a Jesus para vir também ficar na sua casa. O que você está precisando hoje que Jesus faça? Quando Jesus chegar na sua casa, como que você vai receber ele? Como Maria? Marta estava servindo. Lázaro estava conversando com Jesus. Que família linda! Vamos convidar Jesus. Entra na minha casa. Entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade, quero amar somente a Ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim, faz um milagre, Jesus, faz um milagre na vida das pessoas, faz, Senhor. Quero desejar que você tenha hoje um dia maravilhoso na presença de Jesus, que você possa viver esse dia como sendo o último da sua vida, com toda a força do seu coração. A gente não sabe o dia de amanhã, gente. Vamos nos oferecer ao Senhor, vamos cuidar da nossa vida, cuidar da nossa alma, para a hora que Jesus nos chamar ou Ele voltar, a gente possa estar ali, ó, né, de braços abertos, abraçando Jesus. Amém? Desejo que você tenha realmente um dia maravilhoso na presença do Senhor. E se Deus quiser, amanhã nós vamos estar aqui para refletir o Evangelho da terça-feira. Amém? Nós estivemos aqui reunidos e vamos permanecer unidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.